em 2021 e para toda a nossa vida seja uma missão frutífera como catequistas. Eu sempre digo que quem estuda não perece. Então, que bom, o caminho do conhecimento nos leva a cada vez mais sermos catequistas melhores. Peçamos a proteção de nossa mãe. Rezemos, sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos. Bom, então, espero que vocês estejam bem neste dia. Agora, já prestes a terminar o nosso ano, não é o nosso ano, e a gente entra no tempo de expectação, de espera pelo Senhor, né? O templo lá está muito enfeitado, com muitas luzes, não é assim? As casas armam seus presépios, é um tempo bonito, certo? Apreciem a cada encontro uma análise sobre cada um dos temas que existem em cada capítulo. O diretório, como vimos no último encontro que tivemos, foi uma introdução, não é? No mês passado, a gente viu que o diretório tem 12 capítulos e a gente vai, aliás, perdão, é isso mesmo, 12 capítulos, correto. A gente vai fazer cada encontro de 3 capítulos. Então, hoje são os capítulos 1, 2 e 3. E a gente começa observando, talvez vocês tenham o diretório de vocês aí já, né? Quem não tem, eu quero fazer uma nova aleatório lá. É importante ter o diretório físico também. A gente desenvolve uma relação de afetividade com aquele conteúdo, uma relação de afeto. Então, tem o livro bom, né? Então, isso é importante. O diretório começa... Está falhando bastante. Está falhando? Deixa eu ver. Deixa eu ver o motivo, então. Só um minutinho. Deixa eu ver que rede eu estou utilizando aqui. Olha, então, para todo mundo está falhando? Porque a rede que eu estou utilizando está de alta velocidade, mas como cai uma chuva nesse momento em São Paulo, pode ser que por algum motivo, de fato, a internet está adequada. Mas porque cai uma tempestade aqui agora, pode ser que tenha uma oscilação na rede, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar mais lentamente, assim, se falhar, vocês podem anotar o que eu estou dizendo e não tem problema. Anotem os pontos principais. O primeiro capítulo está focado em uma questão muito interessante. Para você que já pôde ler o diretório, observe que o primeiro capítulo trata de descrever a pessoa de Jesus. O primeiro capítulo do diretório tenta apresentar Jesus, quem é Jesus. O motivo disso é que, atualmente, há diferentes imagens de Jesus circulando no meio da cultura. Há a imagem de um Jesus milagreiro, há a imagem de um milagreiro no mau sentido, não é? Aquele Jesus que recebe um dízimo e faz um milagre. Há a imagem daquele Jesus justiceiro que alguns grupos e pessoas utilizam para apoiar as suas ideologias. Há a imagem de um Jesus que luta contra o demônio, que é o seu grande adversário. Nenhuma dessas imagens se sustenta teologicamente. Nenhuma dessas imagens, elas são imagens fora do que os evangelhos tratam de Jesus. Por que é que o diretório para catequistas começa explicando quem é Jesus? Porque, primeiro, catequistas precisam explicar para as pessoas quem é Jesus. E segundo, que às vezes acontece de algum catequista ou alguma catequista que não tem a cultura de estudar, repetir imagens de Jesus ou formas de Jesus ser daquele jeito que eles acham que é, porque viram um pastor tal falando, viram numa TV não sei aonde que fazia daquele modo, e acaba que
algum catequista, de vez em quando, tem uma imagem diferente do que é o Cristo da igreja, o Cristo histórico, que é Jesus. Então, por isso o diretório começa no seu número 11, tratando de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo, eu tenho uma imagem que eu gosto de usar, Jesus Cristo foi ao mesmo tempo a mensagem, ao mesmo tempo ele foi também o mensageiro e ainda foi a carta. Jesus é a mensagem, o mensageiro e a carta, correto? Ou a gente pode usar uma linguagem ainda mais teológica, dizendo que Jesus foi o sacrifício, foi o sacerdote e foi a vítima. Mas só para explicar, dentro dessa realidade. Na sequência, no número 22 do diretório, fala-se da transmissão da revelação da fé na igreja. O que é essa transmissão? Essa transmissão da revelação é o modo como você e eu precisamos ensinar a presença de Cristo para as pessoas. Como é que nós vamos ensinar quem é Cristo para um catequizando? Primeiro ponto necessário é o seu testemunho. Lembra que já falamos de testemunho no encontro passado? Estou vendo pelas imagens de alguns aqui, alguns estão anotando, isso eu acho muito importante, muito positivo. Para anunciar Cristo, primeiramente, vem o nosso testemunho. Na sequência, além do testemunho, nós temos que lembrar que a gente anuncia Jesus levando uma pessoa a fazer a experiência de encontrar com Cristo. Agora, veja bem, vamos falar bem a verdade aqui entre nós. Ó, preste atenção. Às vezes, a gente faz uma coisa muito mal feita. Às vezes, vamos fazer um exemplo que para nós faz sentido, né? Eu não sei se tem algum presbítero aqui, mas não é nada contra nossos irmãos, não é isso. Às vezes, aconteceu em algum tempo já, que a gente foi à Eucaristia e a homilia parece que não tinha sido bem preparada, parece que não falava coisa com coisa, e a gente saiu com aquela impressão de que a homilia não nos alimentou, mas a Eucaristia alimentou. Então, veja, quando a gente não entende do que está falando, ou quando nós não nos preparamos de forma permanente, a nossa catequese é aquilo, ela é daquele jeito, ela não tem a capacidade de comunicar. Ela é uma catequese descolorida, fria, como posso dizer, enferrujada, e ela não atinge os sentidos do catequizando. Então, não adianta eu ler o diretório todo, conhecer os livros, conhecer a Bíblia, mas a minha catequese é daquele jeito, como vou dizer assim, morto praticamente. A experiência de Cristo, estou dizendo isso porque a experiência de Cristo, primeiro, ao ser testemunhada na sua vida, ela faz de você uma pessoa radiante e luminosa, uma pessoa encantadora, uma pessoa que é capaz de despertar a admiração das outras pessoas. Isto, você, catequista, precisa trabalhar em você a cada manhã, para que você seja parte do testemunho. Envolve você não confiar apenas nos seus dotes. Você precisa buscar se aprofundar no segmento que significa que você deve estudar, ler, se informar. A transmissão acontece assim. O número 38, faço aqui uma pausa. Vocês estão me acompanhando, estão me ouvindo? Conseguem me acompanhar adequadamente? A chuva agora diminui, não sei se o sinal melhora. Podem sinalizar, por gentileza, assim eu vou vendo aqui, né? Isso. Podem até escrever. Tá parando menos. Ah, que bom, graças a Deus, que bom. Tomara que até o fim do nosso encontro fique mais estável a transmissão. Veja, pessoal, acompanha comigo o número 38 do diretório. Vamos abrir no número 38, que é um número muito interessante. No número 38 diz o seguinte, é o número onde começa a falar da evangelização no tempo atual. Diz assim, ó, eu até grifei. A igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. Pronto, vê no seu caderno. A igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. O que exatamente significa para nós é que a gente não pode metodologias de quando fomos evangelizados, de quando fizemos a nossa catequese, correto?
Você pode pensar assim, eu não vejo todo mundo aqui, mas toda a diocese tem catequistas de mais idade, de menos idade. Aqui, um ensinamento é muito claro. A idade nunca é um obstáculo. Então, ninguém pode pensar assim, bom, mas eu sou um catequista de 70 anos, sou catequista há mais de 50 de dedicação, eu não aprendo essas coisas novas. Não, imagina, todos aprendemos. Ou, por outro lado, se você é um catequista de 13, 14, 16 anos, também não pode dizer, eu não sei isso, eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Não pode. Flexibilidade. Veja o caso de um profissional da saúde, por exemplo. Vamos pensar, em, pode ser um médico, por exemplo. Tratamento para uma enfermidade. Você acha que o médico vai falar assim, eu não vou aprender esse tratamento, eu nunca aprendi ele na faculdade, essa cirurgia eu não vou aprender a fazer. Por que não vou aprender? Porque agora eu já estou aqui, já sei fazer do meu jeito. Olha, não existe um médico assim. Catequista, então, só para entendermos a comparação. Nós também não podemos pensar dessa forma, correto? Todo o primeiro capítulo, que termina ali no número 54, o número 54 que inclusive diz o seguinte, eu anotei para falar com vocês. Enquanto eu lia nessa tarde, eu anotei aqui o número 54 que começa assim: no tempo da nova evangelização, a igreja deseja que a catequese enfatize o estilo dialógico. O que é estilo dialógico? É a gente conversar entre nós, é nós percebermos as mudanças e aplicar isso, correto? É essa a pedagogia que Cristo utilizava. Cristo sempre conversava com as pessoas. E os discípulos aprenderam isso, aprenderam também. Correto? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. O primeiro capítulo trata disso. O segundo capítulo a gente vai fazer uma reflexão mais detida. Ele tem pontos bem importantes. Trata da questão da identidade. Eu gosto muito de como o diretório foi. Se você quiser circular um número 6, diz assim: a catequese é um ato de natureza eclesial. Meu querido catequista. Significa basicamente o seguinte: olha, a catequese é uma missão dada por Deus a você e a mim. Deve ser feito de qualquer modo. A catequese, claro, veja, há muitos métodos. Você tem um método, eu tenho. Apesar desta riqueza de métodos, nossa cabeça. Será que foi com vocês que eu comentei um fato daquela semana que estive com vocês aqui na internet? Vocês perdoem o esquecimento. Uma coordenadora me procurou preocupada, dizendo assim: Altieres, o que é que eu faço? Pois uma das minhas catequistas agora aprendeu a fazer reiki. Está aplicando reiki nas crianças da catequese. Reiki, para quem não sabe, é um ritual, ao mesmo tempo, um conceito de religiões orientais, correto? Religiões orientais que há uma série de conceitos envolvidos aí. Não é cristão. Aí eu disse a ela, bom, mas a catequista, até o padre falou com ela, mas ela acha que ela deve aplicar reiki nas crianças. E, na verdade, aplicar reiki é você acreditar A internet está muito ruim. que você tem uma fonte de poder, ver que você põe as mãos assim, não é como a imposição de mão católica, não é? Tem um poder que transfere para outra pessoa, que fica com aquele poder, enfim. Com muito jeito, eu orientei a coordenadora, mas depois ela veio me dizer que a catequista não gostou da orientação. Então, veja, estou dizendo isso, é apenas um exemplo para dizer que a catequese não é nossa. A catequese é da igreja e a mensagem que nós transmitimos também é da igreja. Eu não posso fazer do meu grupo de catequese um grupo de qualquer outra coisa que dê na minha cabeça. Eu tenho uma mensagem que devo transmitir com fidelidade. Aquela mensagem. O Papa, por exemplo, não tem o poder de mudar
a mensagem, nem o próprio Cristo não tinha, digamos assim, entendo o que eu vou dizer. Ele não tinha a intenção, o poder ele tinha, mas ele não tinha a intenção de mudar a mensagem que Deus já havia dado. Deus deu no início dos tempos a lei de Moisés, e Jesus disse: eu não vim cancelar a lei, eu vim ensinar a cumprir. Então, catequista, é o que quer dizer aqui, a natureza é um ato, aliás, a catequese é um ato de natureza eclesial, a identidade da catequese é essa. Vocês me acompanham direitinho, podem escrever aqui se eu consigo ver, né? Pode escrever, vocês estão me acompanhando. Vamos evangelizar, vamos avançar então um pouquinho mais aqui, correto? Isso, obrigado, obrigado. Tomara que a transmissão fique boa, né? Eu fico com pena de quando eu preciso fazer uma transmissão e a transmissão fica cortando, não me agrada, porque é um sofrimento para as pessoas. Eu não quero que você também. Olha, ponto importante, a relação entre querigma e catequese é a mesma relação que tem entre um motor e um automóvel. Correto? Uma relação de complementariedade pelo seguinte fato: o motor é o que faz o automóvel se movimentar. E, ao mesmo tempo, o motor não teria nenhuma utilizaria sozinho, certo? Então, o querigma é assim: o querigma é o anúncio que faz dar validade à catequese. Toda a catequese tem que ser um constante anúncio. Direto aqui, ó. É o seguinte, muito tranquilamente. Ninguém de nós gosta de conversar com alguém que fala sempre as mesmas coisas. Ninguém gosta. Mas aquelas pessoas que a cada momento trazem novidades, mas que aquelas novidades sempre acabam apontando para a mesma direção, estas pessoas nos atraem. Essas pessoas acabam se tornando fascinantes para nós. Ao mesmo tempo, estou vendo as mensagens de vocês aqui, às vezes às vezes está parando, corta o raciocínio. Deixa eu ver se eu posso alternar a rede aqui. Deixa eu ver aqui o que eu faço nesse sentido. A minha rede mais potente, eu tenho 3. A minha rede mais potente está sendo... Deixa eu ver uma coisa, se eu posso fazer utilizar outra rede aqui de dados, se a rede de dados está melhor. Só um minutinho, por gentileza. Eu quero que fique melhor. A rede de dados não está suficiente assim. Vamos aqui, não, né? Vamos tentar de novo, correto? Isso. Eu não vejo. Eu não sei se é como o Google Meet, onde talvez a taxa de transferência de imagens de dados é maior quando tem imagem. Se for o caso, a gente pode pensar em desligar as próprias imagens, não a minha. Pode ser? Será que assim melhora a plataforma? Não tenho certeza. Pode ser uma solução, tá? Vamos lá. Vou continuar. Eu vou pedir para a Aldeci, se estiver cortando muito, Aldeci, a gente vai parar. Eu vou reiniciar mais uma vez os equipamentos todos, tá bom? E assim a gente tenta voltar de uma forma melhor, tá? Se estiver cortando, você sinaliza e eu vou fazer isso. A gente vai levar em torno de 3 minutos para fazer toda essa operação, tá bom? Vamos lá, então. Perfeito, vamos lá. Então, o querigma é essa capacidade que a gente tem de traduzir de formas sempre novas o anúncio, a mensagem do Evangelho. Não adianta você pensar que querigma é sempre ficar dizendo a vida de Cristo, como foi a vida de Cristo, o que foi que aconteceu, o que não aconteceu. É importante ter muita criatividade nesse anúncio. O querigma é profundamente criativo. Sabe como eu comparo o querigma? O querigma é a fase do encantamento. Muitos de vocês talvez já sejam casadas ou casados, alguns talvez ainda não. Mas eu posso fazer com muita tranquilidade essa comparação, que é a vida, você
acaba envolvendo-a, encantando-a, mostrando o seu melhor lado, as suas melhores qualidades. Eu posso dizer até que é uma propaganda, e propaganda não é algo ruim, é sim, você diz quais são as suas qualidades, as suas virtudes, para que aquela pessoa veja que passar a vida ao seu lado fará toda a diferença na vida dela, para que ela entenda que a vida ao seu lado poderá ser muito diferente, você se transformará no centro da vida, da existência daquela pessoa, e ela no centro da existência da tua. Isso é o que acontece quando nós procuramos encantar a pessoa com quem nós desejamos passar todos os anos da nossa vida. O querigma também tem dessa forma. O querigma é quando a gente tem essa capacidade de levar ao encantamento. Agora pense comigo o seguinte, que se você deseja, vamos supor que você ainda seja alguém solteiro ou solteira, mas dá para a gente imaginar, a gente lembra de quando a gente era assim. Você acha que alguém vai se interessar por você se você não mostrar seus melhores lados, suas melhores virtudes e qualidades? Então, veja, a gente, não aconteceria, não é? Estou acompanhando aqui, obrigado. Podem escrever que eu acompanho. Então, a mesma relação deve ser pensada na catequese. Aqui em São Paulo, eu ouvi de uma catequizanda minha, ela disse assim, a expressão chegar chegando. A expressão chegar chegando é engraçada, é coisa de jovens, mas chegar chegando para alguém de uma forma completa, de uma forma surpreendente, de uma forma impactante, certo? Não quer dizer que você tenha que dependurar uma melancia no seu pescoço ou soltar rojões para que a pessoa perceba você, certo? Tudo bem, deixa eu perguntar de novo. Se estiver travando, eu vou reiniciar tudo, a gente vai tentar começar do princípio, tá bom? Se a Aldeci me disser, eu faço isso. É assim, o querigma tem que ser entendido de forma prática, gente. Vamos parar de muitas teorias e vamos para uma prática profunda, certo? Aguardem, em alguns minutos eu retorno, tá bom? Tá bom, tá certo. Vou salvar isso. Eu vou salvar o link e a gente retorna brevemente. Só ele que vai sair, é? É. Nós não vamos sair, não, né? Não, a gente não.
E agora eu passo a falar de um ponto que é central para todo o processo de evangelizar o mundo atual. A gente chama de catecumenato. O Brasil, de certa forma, começou tarde o catecumenato, mas ainda a gente começou antes de outros países. O catecumenato já deu certo em alguns lugares. Eu vou contar para vocês aqui. Por exemplo,
O catecumenato está sendo implantado no Canadá desde o final da década de 1970. Portanto, eles estão à nossa frente quase 50 anos. O Canadá tinha chegado a um estágio crítico, as pessoas tinham abandonado a igreja, mas o catecumenato fez de novo as dioceses florescerem, terem novas vocações, novos catequistas, e o catecumenato conseguiu evangelizar. Sabe por quê, gente? Ponto principal, ponto de partida do catecumenato é o próprio querigma. E o querigma mas o querigma é ao mesmo tempo um estilo de catequese, não é o nosso. O nosso estilo não é querigmático. Não é dizendo contra o nosso estilo atual. O nosso estilo atual é formativo. É importante perceber que esse estilo nosso é válido, ele não é deixado de lado. O que temos que fazer é implantar um estilo querigmático, que é de conseguir fazer com que alguém se encante de uma tal forma que queira fazer parte de nós. A gente tem que caminhar muito junto nisso. Há receita pronta? Não há receita pronta. Porém, há muitas coisas boas sendo feitas em vários lugares do Brasil. E a gente pode aproveitar as boas experiências, podem ser úteis a nós. Então, fala-se do catecumenato nos números seguintes ao número 61. E o número 64 diz que a inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir ao pé da letra o catecumenato, mas assumir seu estilo e dinamismo formativo. Então, como é que a gente vai implantar o catecumenato na realidade da Arquidiocese de Teresina? Claro, utilizando elementos da cultura local. A gente pode seguir o RICA, não é? E o RICA tem muitas orientações a nos dar, claro, mas a gente pode fazer de acordo com o que for mais conveniente para a realidade. Bom, isso a gente já sabe, a gente até já está cansado de saber isso que eu acabei de falar, então eu não quero falar disso. Mas o diretório ainda continua falando do querigma, ele continua falando, ele insiste bastante. No número 66, diz que no final ali do número 66, no momento atual da nova evangelização, fala-se mais corriqueiramente, como foi dito, de catequese querigmática. A catequese tem que ter essa dimensão atraente para conseguir fazer algum sentido, para conseguir sensibilizar aqueles que são os nossos catequizandos. Agora, eu vou fazer um comentário aqui que não está no diretório catequista. Eu acho o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu tentar ser bem claro. Eu acredito que a catequese precisa, antes de ser atraente, de ser envolvente para o catequizando, vamos ver se você concorda comigo. Eu acredito e penso que a catequese deve ser profundamente atraente para o próprio catequista. É impossível, simplesmente impossível, eu levar alguém a gostar de algo que eu gosto se eu mesmo trato de qualquer modo. Parece-me que atualmente muitas catequistas e muitos catequistas têm vivido uma relação estável de rotina com a catequese. Uma relação em que não há mais encantamento. Uma relação em que a gente apagou o brilho que tinha com o nosso ministério e o ministério não é capaz de fazer com que nós tenhamos impulsos de fazer melhor, de fazer diferente. Parece que, a comparação, inclusive, eu falava de relação antes, né? Mas parece que quando a rotina entra em qualquer situação humana, tudo acaba sendo complicado. Um colaborador de uma empresa que no começo era dedicado e fazia tudo muito bem feito e fazia muito a mais do que era pedido, conseguia atrair a atenção pela excelência do seu trabalho. Um esposo, um marido que era dedicado à sua esposa, conseguia fazer com que ela se sentisse, né, realmente a pessoa mais importante do mundo. A mesma coisa pode ter acontecido conosco. Então, anote bem isso que eu estou falando. Vamos de novo ler o que diz o número 66, lá no final dele. Diz assim: no momento atual da nova evangelização, fala-se mais corriqueiramente, como foi dito, de catequese querigmática. Fala-se, mas nem sempre se faz. Para que essa catequese seja atraente, precisamos que ela seja atraente para mim e para você. Faz um favor, por gentileza. Você está anotando? Eu quero que você coloque uma pergunta aí no seu caderno de anotações,
para você pensar ao longo da semana sobre essa pergunta. Será que eu me sinto catequista atraído ou atraída pela minha catequese? Será que eu olho a catequese com encantamento? Será que a catequese me fascina? Pensa nisso com muita tranquilidade ao longo da semana. Há muitas possíveis respostas. Você pode até pensar, sim, me encanta, eu gosto de catequese, olha, é a minha grande paixão. Você pode pensar, olha, até gostei no passado, já não é mais a mesma coisa, em virtude de alguma situação que ocorreu. Ou você pode até chegar à conclusão, pode até acontecer isso, que para nós não vai ser bom, né? Nós somos poucos já, porém muito bons. Poucos, porém muito bons. A gente é assim, catequistas somos nós. Você pode pensar, eu acho que não estou na vocação correta. Se isso for verdade, você tem todo o direito de se dirigir à vocação correta que você busca para você. O fato é o seguinte, vamos passar para frente, dizendo o seguinte, que se eu estou vivendo uma espécie de desencantamento com a catequese, eu preciso me repensar, porque aí eu não vou conseguir atingir as pessoas que eu preciso. Isso é básico. Você concorda comigo? Então, faz essa pergunta aí. Será que eu estou encantado ou encantada pela catequese? Eu quero que você reflita. Porque, veja, quando a gente gosta de algo, a gente percorre distâncias imensas para cuidar daquela realidade. Isso vale para tudo na nossa vida, vale para a catequese. Muito bem, vamos avançar um pouquinho, então, nessa reflexão muito interessante. Ainda o diretório continua falando do querigma, eu estou sintetizando aqui. Um ponto para nós, eu acho necessário e acho bonito, que é o número 73, que diz assim, a catequese se coloca a serviço de uma resposta de fé do fiel, tornando-o capaz de viver uma vida em um estado de conversão. Estado de conversão é quando a gente continuamente quer dar passos maiores em direção àquela meta. Vamos tomar um exemplo de uma pessoa jovem, aqui tem muitos jovens, imagino, não é? Os jovens têm uma característica bem curiosa, bem interessante. Gostam de testar limites e a cada limite que eles alcançam, eles querem ultrapassar o limite. A gente vê isso, por exemplo, com jovens atletas. A cada quilometragem maior alcançada na corrida, eles querem ultrapassar. A cada gol feito, eles querem aumentar o número de gols feitos. Ou até jovem que gosta de ler, isso é importante, temos que valorizar esses jovens. Se leu 4 livros no mês anterior, neste mês certamente vai querer ler 5. Então, isso é um estado permanente de entusiasmo. A conversão não deve ser vista de forma triste, cansativa, chata. Não, conversão é maravilhosa, é bonita, é profunda. Nos ajuda a ser pessoas mais interessantes para nós, para os outros. Então, esse estado de conversão, primeiramente, tem que ser entendido como um estado de vida. Por exemplo, vou tentar achar um exemplo que sirva para isso que eu vou dizer. Certa vez, em certo período da minha existência, fui residir junto ao mar, fui morar na praia. A cada manhã que eu acordava, eu era tomado por uma profunda sensação de contentamento e até de felicidade. Isso levou vários meses. Toda manhã, quando eu acordava, morar no litoral é muito bom, mas morar em qualquer lugar é muito bom. Eu queria morar no litoral e consegui. Então, eu ia correr na praia, voltava, fazia as minhas tarefas, cuidava das minhas obrigações, e aquele ambiente bonito acabava influenciando para que eu me sentisse cada vez mais agradecido a Deus. Eu dei esse exemplo, mas o estado de conversão é como você morar dentro de algo que lhe faça bem. Morar no sentido de que a sua vida seja algo que continuamente seja capaz de tornar você uma pessoa alegre e feliz pelo que acontece. A conversão é isso. Agora, parece que a conversão passou para nós com algumas imagens meio ruins. Imagem de gente se chicoteando, imagens de pessoas, às vezes, fazendo longas penitências de joelho em cima do grão de milho, ou imagem de gente triste porque não comeu, fez jejum, não é? Enfim, nem cuidou da casa, isso aí não é a imagem de conversão que a gente precisa. A conversão é luminosa, a conversão é algo bonito, ela é profunda, certo?
Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ou está melhor que antes, talvez? Perfeito. Então, que bom, que bom. Qualquer coisa, vocês falem, viu, gente? Vocês falem, porque aí eu dou meus jeitos aqui. Então, olha só. Tudo parte aqui, vocês estão vendo, nesse capítulo 2, de uma mudança na forma como a gente tem visto a vida na fé. A vida na fé não pode ser aquela imagem cansativa de pessoas tristes e aborrecidas. Você consegue imaginar que um grupo de catequistas tristes, aborrecidos e encurvados, porque quando a pessoa está muito desanimada, ela se encurva. Você já reparou? Ela faz uma corcunda, né? Ela se encurva. E isso não passa, não consegue passar entusiasmo. Então, eu sei que a gente precisa explorar bem essa questão de mostrar para os catequizandos que seguir Cristo é algo importante, algo fantástico, pode ser uma mudança importante. Bom, vamos lá. Avançando um pouquinho aqui. Eu não quero, então, alguma coisa eu acabei já falando, né? Perfeito. Fala-se também de consciência na fé. Agora, esse ponto é importante. Quando fala de consciência na fé, às vezes, quando eu faço formação com catequistas que estão começando a sua missão, pode ser que eles entendam que a questão de ser um catequista é ser um animador ou animadora de auditório. Não, não é. Também não é você ser um condutor de velório, também com todo respeito, mas não é. Há aqui um ponto que vem junto com essa clareza que nós temos, essa felicidade que não é histeria. Há uma diferença. Pessoas histéricas são aquelas que não conseguem, no sentido que eu vou explicar aqui, não conseguem, por exemplo, lidar com o fato da própria vida e apresentam alguns desequilíbrios, começam a gritar, rir muito por nada, ter comportamentos assim um pouco fora da realidade. Não é isso que eu quero explicar aqui. Eu quero dizer que a nossa felicidade, tranquilidade é equilibrada, mas que junto vem uma consciência de fé. A consciência de fé é você saber que precisa preparar pessoas para seguir Cristo. E aqui vem uma dificuldade, talvez, porque o seguimento de Cristo, com muita tranquilidade, não é fácil. O seguimento de Cristo envolve várias cruzes, ele envolve várias renúncias e envolve até lágrimas. Mas ele tem que ser entendido numa perspectiva muito superior do que nós acabamos vendo aqui de forma imediata. Hoje, muitos vendem a imagem de um Cristo, a imagem que eu digo, a forma de pensar em Cristo, muito fora da realidade. Pagando, você tem acesso a todo tipo de milagre. Pagando algum tipo de oferta, você tem uma vida financeira estável. Jesus não prometeu isso. É claro que Jesus deseja que você tenha a melhor vida possível. Mas a consciência em Cristo, primeiro ponto, envolve saber que em algum momento nós vamos enfrentar as cruzes. Sabe o que quer dizer isso? Olha, vou ser bem claro e bem direto aqui. Quer dizer o seguinte, eu vou usar o caso da Coreia do Sul para explicar o que eu estou dizendo. A Coreia do Sul é um dos países onde o catolicismo mais cresce. Assim, é uma coisa assustadora. Quem tiver a oportunidade de visitar o Oriente, vai visitar a Coreia do Sul qualquer tempo desses. Vocês vão ver que interessante. Acontece que a Coreia do Sul foi evangelizada pelos pentecostais, correto? Começaram com os protestantes, depois passou para os pentecostais. Porém, a fé cristã apresentada por eles encontra sérias barreiras na realidade. Promete-se uma fé que vai livrar você de todo mal, que você não tem que ter renúncia nenhuma, mas em determinados pontos essa fé é frágil, como uma lâmpada, peças de vidro fininho, quando cai no chão se quebra toda. É aí que entra o que eu estou dizendo. A Coreia do Sul, como os Estados Unidos, que era um país protestante, hoje já são 30% de católicos, né? Lá, a cada ano os católicos crescem mais. Eles perceberam que aquelas visões da fé cristã sem cruz, sem renúncia, não explicam os sofrimentos da vida. Por exemplo, não dá para ajudar em nada esse anúncio de Cristo quando alguém tem uma pessoa que faleceu, quando alguém enfrenta um grande problema como uma enfermidade difícil, quando alguém não entende as injustiças do mundo. Para isso, a fé cristã, dentro do catolicismo, tem todas as condições de explicar, tem todas as condições de dar um sentido profundo, correto? Bom, vai fazer mais sentido logo à frente. Se talvez não ficou tão claro, vai ficar logo mais à frente claro.
a gente ensina para a maturidade, a gente não ensina para a infantilidade espiritual. É isso que eu quero dizer, é isso, certo? Um cristão católico bem formado tem todas as condições de entender a realidade que está ao nosso redor. Altieres, por favor, vá dando um número que fica mais fácil. Você vai falar... um apanhado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Que bom que você falou. É um apanhado. Eu não estou falando de cada número, porque são não está seguindo, não. Porque antes você estava seguindo, né? Não, estou seguindo. Por exemplo, o último número que eu citei, se eu não me engano, foi o 66, né? Estou seguindo. Como nós estamos fazendo um estudo, eu penso que vocês até já leram, né? Aqui eu vou, com muita tranquilidade, dizer para vocês assim, catequistas queridos e queridas, não podem ir para um estudo de um documento sem ter lido antes, né? Então, é um apanhado que vai falar dos pontos teológicos mais importantes. Então, não é um resumo, isso não é um resumo, tá? A gente está ligando as pontas para melhorar a nossa compreensão. Até muito obrigado a você, minha irmã, que falou, né? Eu estou vendo aqui algumas coisas, eu não cito o número, porque está tudo muito amarrado. Agora eu vou citar um número, por exemplo. O número que eu cito agora é o número 90. O número 90 é onde ajuda muito a ter clareza um processo de catequese maduro, um processo que, primeiro, é de uma catequista ou de um catequista maduro. Por quê? Fala das fontes da catequese. Fonte é aquilo que nos ajuda a saciar a sede. Uma fonte por exemplo, Teresina é abastecida por esses importantes rios que tem aí, são as fontes, alimentam a cidade. Não permitem que a cidade passe por privações de água. A fonte da catequese é a mesma coisa. Olha só, por que estou fazendo essa comparação? Atualmente, a gente teve muitos avanços com a internet, mas os avanços foram até determinado ponto. A gente procura, sim, conteúdos na internet para preparar os encontros, mas aqui vem também uma limitação. A internet nos deu um determinado nível. Esse nível precisa ser aumentado. Aqui o diretório fala das fontes. Por exemplo, primeiras duas grandes fontes, que elas estão relacionadas. Quando a gente estuda o catecismo, a gente percebe a palavra de Deus em dois lugares. A palavra de Deus está na Sagrada Escritura e está na Sagrada Tradição, certo? Porque a compreensão dos protestantes e pentecostais é limitada sobre a palavra de Deus. Porque eles entendem que palavra de Deus é só Bíblia. E você e eu não podemos entender assim. A palavra de Deus não é só Bíblia. Ela é tradição. E ela também é Bíblia. Tradição é uma coisa maior, certo? É a tradição que ajudou a formar a Bíblia, por exemplo. Então, primeira fonte. Vamos ser diretos e claros. Eu até falei no primeiro encontro, né, catequista? Isso aqui. No número 91, está dizendo que a gente precisa conhecer profundamente a palavra de Deus. Palavra que não significa Bíblia. A Bíblia também tem parte da palavra. O fato é que, lendo bastante a Bíblia, estudando bastante a Bíblia, já vai ajudar bastante, já vai ajudar muito no conhecimento. Mas também entender o que é que a tradição ensina a interpretar os textos bíblicos. Aliás, eu preciso até responder uma catequista aqui esses dias, só para ilustrar com uma questão aqui. Uma catequista muito criativa ela fez um diálogo entre a teoria do Big Bang, que é de um padre, você sabe, né, que é o padre Georges-Henri Lemaitre, que criou a teoria da grande explosão. Ela fez um texto e um vídeo, muito bem feito, aliás, colocando lado a lado a narrativa da criação de Gênesis 1 e Gênesis 2 e a teoria da grande explosão. Não era para comparar uma com a outra, não, mas para dizer o seguinte: a narrativa bíblica diz algo muito profundo, muito maior do que ela está sendo dita ali. E não pode ser lida ao pé da letra. Ela trata de realidades muito maiores. Isto, eu entendo que é uma forma interessante e madura de entender, de trabalhar a palavra com catequizandos. Ela pôs os catequizandos para lerem trechos da Bíblia. Enfim, foi muito interessante. Olha, o que eu quero dizer nesse caso aqui, gente, é o seguinte: a palavra precisa ser bem aprofundada, certo? É uma fonte para a catequese. É uma fonte. Anote o seguinte: ler a Bíblia ao pé da letra não nos ajuda.
Aliás, para você que é católica e católico, nós não podemos ler a Bíblia ao pé da letra, porque o sentido da palavra, o sentido da escritura, melhor dizendo, é muito maior, ele ultrapassa. Olha, de cara eu posso dizer assim, a gente sabe que são muitas as competências que você precisa dominar para ser uma boa catequista, um bom catequista. Não é desafio, assim, não causa medo não, isso na gente. Mas, dentre várias competências, a primeira grande competência que nós temos que ter é uma clareza para olhar o texto bíblico e ajudar a ligar com a vida das pessoas. Então, a Bíblia é fonte para a catequese, correto? Deixa eu perguntar uma coisa, Aldeci. Nós vamos até que horas mesmo? Só para eu me lembrar aqui. Eu não me recordo. Geralmente é 1 hora e meia. 21h30, é isso? 21h30? Não, que hora a gente começou às 19, né? Pode ser Às 20 e 19. 30. 20 e 30. Tá bem. Eu vou fazer o seguinte, então, para a gente fazer uma conciliação. Vou fazer até as 20h15, porque acho que era 1 hora, me parece, né? Tá Estou bom. correto? Era 1 hora. Uhum. Assim eu não canso vocês. Eu tenho medo de cansar vocês. Como assim? Não pode cansar as catequistas, poxa vida, né? Então, porque tivemos um problema aí de equipamento, então a gente faz até 21h15. Então, vamos para a segunda fonte, que é o magistério. O magistério é o que os papas, o que os bispos e os concílios falaram sobre a revelação cristã. É uma riqueza imensa. Então, por exemplo, agora isso aqui é parte do magistério também, é parte, mas é muita coisa, é muita coisa. E aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Olha, para você que gosta de ler, eu vou dar um conselho extraordinário. E quando você terminar de ler o que eu vou indicar, você vai me agradecer, viu? Você vai me falar assim, olha, catequista, obrigado que você me falou para ler aquilo. Existe um conjunto de escritos da igreja que é o nosso alicerce do magistério, se chama Patrística. Você encontra lá na livraria Nova Aliança. São livros muito antigos, escritos no ano 100 até o ano mais ou menos de 480, até o ano de 600 mais ou menos. É a Patrística. Escolha um daqueles autores e comece a lê-los, não são difíceis. Vou falar de um, por exemplo, São João Crisóstomo. É muito fácil entender o que aquele santo bispo escrevia. É bonito como ele escreve. A gente não consegue desgrudar os olhos. Que é um dos mais conhecidos, é Santo Agostinho. Santo Agostinho é engraçado, é irônico, é uma piada, é profundo, é bonito, é solene, tudo junto, tudo. Como é que uma pessoa escreve coisas tão bonitas lá no século IV? Porque é iluminado por Deus. Então, o magistério, por exemplo, é isso. O magistério é esse conjunto de escritos. Chega até agora no Papa Francisco e chega, por exemplo, no nosso bispo diocesano. Também ele é parte do magistério, certo? Então, o magistério é fonte para a catequese. Porque é que a gente encontra, de vez em quando, catequista buscando fonte da catequese onde não deve. Exemplo muito claro, utilizar a música pentecostal na catequese. Não pode, catequista. Com todo respeito aos nossos irmãos, a compreensão dos pentecostais sobre o cristianismo é diversa da nossa. É totalmente divergente, não ajuda. É até contrária, muitas vezes, né? Até contrária. Ou utilizar, então, textos que achou num site bonito, vai ver a fonte do texto, é Allan Kardec, é Chico Xavier, é não sei quem. Não, busque, olha, parte do magistério, essa fonte que nós temos, parte do magistério é a vida dos santos e santas. Aí, pronto. Mas então, eu não me alongo nisso, né, para não ficar, não pesar para vocês. Outra fonte bonita é a liturgia. A liturgia é uma preciosa fonte da catequese. O testemunho a liturgia está sendo citada no número 95, o magistério no 93, o testemunho dos santos que eu acabei de mencionar no número 99, tá? Mas, principalmente, além do número, grave isso que eu estou falando, que é mais importante, né? A gente tem que buscar fontes profundas, certo? Ou você acha que a gente beber da mesma fonte vai sempre ajudar? Não, busque das fontes profundas. Vocês sabem o que é poço? Vocês sabem o que é isso, uma coisa chamada poço? Poço é um buraco na terra onde sai a água. É isso que é poço. Vocês moram numa grande cidade, talvez não conheçam o que seja isso, né? Mas na roça tem muito disso. O poço, então, é um buraco que cavucamos e a água está lá embaixo. Quanto mais profundo, mais boa a água, mais como posso dizer, mais potável.
Teresina está sobre um território que há milhões de anos foi mar. Vocês sabem disso, né, gente? A água de Teresina, porque assim, nos metros iniciais, nos quilômetros iniciais, era tudo parte daquele mar, às vezes em determinado ponto, às vezes é salobra. Parte desse maciço onde está a nossa bela capital é assim. Mas passando esse maciço lá mais profundamente, quanto mais profundo, aí lá encontra-se uma água que também está lá depositada há milhares de anos, pura, perfeita, e que aquela água é uma água diferente de qualquer outra do Brasil. Então veja que interessante. A mesma comparação vale para você. Quer ser uma ótima catequista, um ótimo catequista? Busque profundidade nas fontes onde você precisa se alimentar. Tá bem. Eu vou fazer uma propaganda boa aqui, ó. O número 101 fala que uma fonte da catequese é teologia. Eu sou professor de teologia. Neste ano de 2020, eu ofereci um curso para catequistas sobre o catecismo. Não tem preço nenhum, venha fazer e tudo mais. Não é só isso. Já está acabando. No ano que vem, eu vou começar um curso sobre a Sagrada Escritura. Vai durar só 6 meses. Quanto custa? Não vai custar nada, venha fazer. Na sequência, um curso de História da Igreja. Na sequência, um curso de Mariologia, pneumatologia, tudo. Eu tenho uma previsão de uns 8 anos para fazer todas essas formações. Bem detidas, bem tranquilas, sou bom professor. Estou dizendo isso porque o número 101 fala que uma fonte importante é a teologia. Para muitos de nós que não tivemos a oportunidade ou tempo de fazer faculdade de teologia, vale a pena se aprofundar quando são oferecidos alguns conteúdos assim. Amplia bastante a mente, né? Então, eu já fiz aqui essa propaganda, quero que vocês venham fazer parte, tá? Muito bem, eu quero avançar um pouquinho, nesses minutos que eu tenho, para o capítulo 3, para concluir o primeiro encontro de hoje. Capítulo 3 está totalmente ligado com os capítulos anteriores. Ele começa no número 110, tratando da identidade e vocação da catequista. E é isso que trata aqui o capítulo 3. Quem é a figura da catequista, do catequista? Deixa eu achar aqui, olha só. No finalzinho do número 110, eu marquei para falar para vocês, a vocação específica da catequista, portanto, tem sua raiz na vocação comum do povo de Deus, chamado a servir. Ponto final aqui mesmo. Chamado a servir. Então, eu tenho claro uma coisa bonita que nós temos, entre muitas qualidades, é difícil ver catequista que fica pedindo assim, por exemplo, olha, que todo mundo me perceba quanta coisa boa eu faço, que todo mundo dê valor, que todo mundo dê like nas minhas fotos. Não, eu não vejo catequista fazendo isso. Somos muito generosos e somos muito discretos. É uma qualidade que é unânime, né? É unânime. Até temos umas brincadeiras aí com outros ministérios da igreja, mas não é o caso. Catequista é unânime nisso. É muito generosa, muito generoso, mas não faz questão de falar. Aqui para nós, então, é só uma confirmação. Diz o 110 que nós somos chamados para servir. Pronto, somos mesmo. A questão que eu sempre questiono olhando o diretório é como é que eu faço o meu serviço? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu posso melhorar um pouco mais? Agora concluiremos o ano de 2020, vamos iniciar uma nova missão em 2021. Como será que eu posso ser um catequista, uma catequista ainda mais fascinante no próximo ano? Ainda mais encantador ou encantadora? Ainda mais profunda? A gente busca profundidade. Número 112 diz assim, olha que bonito. A catequista ou o catequista é um cristão que recebe o chamado particular de Deus. Receber o chamado particular de Deus, ele tem noção disso. Sabe que esse chamado não é vontade minha, não é vontade do meu padre, da minha coordenadora, é um chamado de Deus. Então não é um chamado de qualquer pessoa, é de Deus. Como eu respondo a esse chamado de Deus? Eu respondo com as minhas energias todas, eu respondo com as minhas capacidades todas, com a minha alegria toda, com o meu sorriso. É preciso, né? Avancemos um pouquinho aqui. Olha só as imagens que o diretório traz para nós de quem é a catequista ou o catequista. O número 113, traz belíssimas imagens, traz 3 imagens poderosas. Ele diz assim, primeiro, catequista é testemunha da fé e guardiã ou guardião da memória de Deus. Olha que coisa bonita e profunda. Testemunha da fé e guardiã ou guardião da memória de Deus. É de uma profundidade muito grande isso.
Agora, sempre quando a gente lê isso, sem tristeza também, eu posso até usar uma palavra que não é para nós, né? Mas eu vou usar porque ela ajuda a gente a entender. Sem hipocrisia também, eu quero dizer isso. O que pode ser uma hipocrisia para nós catequistas? Duas coisas. Ou achar que eu sou muito ruim, né? Aí a gente vai fazer um nivelamento por baixo. Tem gente que tem um tipo de pensamento assim na igreja, sabe? Que acha que é nobre falar, eu sou o pior, eu sou o coitadinho, o último. Não, não. Escreva aí, não praticar o coitadismo. Essa é uma doença séria. Coitadismo é quando você acha que você não é digno, não é a pior pessoa. Acaba ficando mesmo, né? Acaba ficando mesmo. Um padre amigo meu me contava o seguinte, muito engraçada essa história. Ele, toda vez que chegava na matriz para celebrar a Eucaristia, ele tinha que fugir de uma pessoa, uma senhora, porque ela desenvolveu o hábito de reclamar muito dela mesma para as pessoas. Ela achava, talvez, que era uma forma de se sentir humilde ou de manifestar a humildade, mas aquilo fazia com que ela se tornasse intragável, insuportável. E um belo dia, ela foi lá, o padre corria dela por aqui, entrava na sacristia pelo fundo, ela foi lá e perseguia ele na sacristia para contar como ela era ruim, como ela era triste, malvada, na vida dela esquecida, que ela fez tudo errado. Aí o padre sempre, com muita tranquilidade, mas a hora que ela saiu, ele acabou falando, eu não aguento essa mulher, é um poço de amargura, é um poço de tristeza, como é que pode uma coisa dessa? Só que ele esqueceu o microfone ligado e saiu lá na nave da igreja do som. Então, veja bem, mas ela entendeu a mensagem, ela parou, aí ela foi dizer, olha, padre, eu ouvi o que o senhor falou, né? O senhor não me falou na minha cara, podia ter falado. O fato é que foi muito bom o que o senhor falou, mesmo que a igreja inteira soube, né? Então, veja, testemunha da fé, não, você pode ser humilde, sim, pode ser bonito alguém, mas não seja alguém assim, eu sou o pior, eu sou o último. Eu vejo muito catequista fazer isso, e de duas formas, falando ou se sentindo. E se sente, quando falamos de uma teoria nova, uma técnica nova, primeira questão que o cérebro humano já processa de alguém assim é, essa técnica eu não vou adotar na minha catequese, porque eu sou a última catequista, eu sou o último, eu sou muito ruim, eu sou muito fraquinho, não vou fazer. E acaba não fazendo mesmo. Se sente o pior. Não. Então, ó, testemunha da fé e guardião, o guardião da memória, é alguém que recebeu um precioso tesouro, certo? Recebeu um precioso tesouro e não vai se comportar desse jeito, não vai se comportar. O outro oposto é a mesma coisa. O outro oposto é aquela figura que acha que é o rei da cocada preta, né? Não sei por de onde vem essa expressão, vou pesquisar depois, né? Me lembrei. Mas que acha que é o centro das atenções. Eu me lembro de uma figura assim que conheci em determinada comunidade, que entrava até assim, o peito parecia que estourar para frente, assim, entrava olhando por cima para todo mundo, causa uma sensação também muito ruim. Então, catequista, testemunha da fé, guardião e guardiã da memória, é você saber que tem um tesouro e você não se sentir muito lá em cima e também muito lá embaixo. Ponto B ali, no número 113, ponto B. Mestra e mestre, mistagogo e mistagoga. Eu acho que falamos disso no primeiro encontro, eu só vou lembrar, então, isso aqui eu passo para frente, nesses minutos finais. Mistagogo e mistagoga é quem tem a sensibilidade, a delicadeza, a capacidade e a inteligência de conseguir levar pessoas a fazer encontro com Deus. Como é que a gente pode traduzir isso? Porque eu não gosto de ficar na teoria, né? Não faz sentido para muitos de nós. É quando você desenvolveu práticas e métodos que conseguem fazer o teu catequizando, que não é uma pessoa ainda cristianizada ainda, ele está sendo, mas fazer o teu catequizando ver completamente sentido na fé cristã e ver que a Igreja Católica é fascinante, é um objeto que pode ajudá-lo a ser um ser humano melhor e que os olhos dele brilhem quando fala sou católico, participo da Igreja Católica, tive um encontro com Jesus lá na minha catequese, certo? É aqui que a gente tem que pensar. Há recursos, eu já partilhei com vocês os recursos aí, um que eu tenho visto, até elogiei a nossa querida Cris no encontro passado, não foi? Que fez a Lexio Divina lá no centro da Arquidiocese, foi muito bonito. Um principal recurso é a Lexio Divina. Agora, olhando para o Rica, nem sei onde está meu Rica, não sei onde está, mas o Rica nos apresenta alguns recursos, os ritos, as celebrações, e a mistagogia passa pela palavra. Mas vamos lá, isso vai voltar, eu não vou me deter nisso. Atrás Catequista... de você,
atrás do livro de Apocalipse hoje. Ah, então tá aqui. Aqui, realmente, tá aqui. Isso mesmo. Eu deixo ele sempre aqui porque eu faço uma formação de RICA com a Arquidiocese de São Paulo. Tá aqui, ó. O RICA, obrigado. O RICA, quem não tem RICA ainda, tem lá na Livraria Nova Aliança. Isso aqui é... Por que eu estou falando da livraria hoje? É propaganda, é comercial? Não é, gente. É o seguinte. Uma arquidiocese que tem uma livraria católica precisa valorizar essa presença, é apostolado, é nossa presença lá. Somos nós representados, né? Vai lá na Livraria Nova Aliança e pega seu RICA lá, então. Vamos lá, obrigado por me lembrar. Então, outra hora a gente fala do RICA, vocês vão gostar muito. Veja bem, é que eu tenho uma perspectiva diferente, eu não fico lendo só o RICA, não, tá? Eu faço umas ilustrações para encontro de catequese, é aí que está a diferença. O catequista também é acompanhadora ou acompanhador e educador daqueles que foram dados a ele. Faz a mística do acompanhante, certo? Acompanha num percurso formativo. Pega pela mão, quando a pessoa nem tem consciência do que seja Cristo, sua igreja, a vida de santidade, e quando está lá na frente do processo, esse catequizando é profundamente agradecido e agradecida porque fez esse caminho. Agora, eu pergunto, nós estamos fazendo isso? Nós estamos conseguindo fazer isso? Não sei. Se você está, parabéns. Se você não está ainda, vamos pensar como é que a gente pode fazer isso acontecer. Não há receita pronta, lembre disso. Na sequência, gente, há alguns pontos aqui, que eu vou resumir brevemente. Fala-se do bispo como primeiro catequista, no número 114. O número 115 fala-se do presbítero, o padre na catequese. O número 117, o diácono na catequese. O número 119, os consagrados, as consagradas, que são as irmãs, irmãos, frades e freiras, e também leigos e leigas consagrados. E, claro, o mais importante para nós no Brasil, 121, as leigas e leigos catequistas. Ponto aqui muito bonito, inclusive. Fala-se também dos pais na catequese, a presença dos padrinhos, da família, dos avós. Tudo isso aqui relacionado a esta final reflexão que faço com vocês. O ponto de partida sempre, no nosso caso brasileiro, é a tua liderança. É pela tua liderança que você muitas vezes consegue fazer o teu padre se encantar pelo projeto, pelo processo que você faz. Sabe quando você observa isso? Na Eucaristia, por exemplo, na primeira Eucaristia ou na celebração da confirmação. Quando tudo está organizado, todo mundo vê a festa que é isso, tudo muito bem, muito perfeito, muito, né, muito já trabalhado, mas ninguém vê o esforço que você fez durante 2, 3, 4 anos para que aquele momento acontecesse. Teu padre vê, se o teu padre tem sensibilidade, ele vê. É ali que ele, por exemplo, percebe a grandeza que é uma catequista. As famílias também que são mais evangelizadas levam presente para você, catequista, te agradecem, dão um abraço, porque sabem o que você fez pelos filhos delas, ainda que as crianças e adolescentes nem sempre saibam, tudo bem, mas o seu trabalho é muito visto nesse sentido. O fato é que todos esses itens estão citados aqui, o bispo, o padre, diácono, seminarista, tudo, para dizer que, eu digo a vocês, minha reflexão, o ponto de partida para o encantamento de toda a comunidade com a catequese é você, sou eu, nós catequistas. E como é que isso vai acontecer? Quando cada vez mais a gente tiver plena convicção no que a gente faz e o nosso trabalho brilhar de uma forma que não há comparação. E aí a gente vai conseguir envolvendo os outros nesse processo e fazendo com que esse processo catequético seja algo muito, muito maior do que se pensa. Tá, eu não queria, eu vou usar mais uma vez o exemplo de uma empresa, mas não é para comparar que é a mesma coisa, só para dizer. Um colaborador de uma empresa que faz muito bem o seu trabalho, de uma forma como ninguém antes dele fez, faz uma revolução surgir. É capaz daquele colaborador aumentar o lucro da empresa, é capaz dele fazer surgir um setor novo ao redor dele. Vou dar um exemplo do interior de São Paulo aqui. Aqui é uma região agrícola, né? São Paulo é um estado muito agrícola. E havia uma fábrica, isso é uma pessoa da comunidade, né, que me contou. Ela participava de uma fábrica de chapas de arado, que é uma coisa que você põe na terra e vira a terra para cima. Pronto, é o arado.
Só que percebeu um funcionário lá dessa empresa, desse senhor, um dia, por acaso, fez uns testes. Ele percebia que o arado durava 3 meses lá, depois voltava quebrado, tinha que consertar, mandar de novo. Ele fez um teste assim. Ele misturou uma liga de outro metal mais leve, mais maleável e colocou lá e mandou. Aqueles arados não voltaram com 3 meses. Eles voltaram quase um ano depois para serem consertados. Veja, este funcionário foi promovido, era uma pessoa simples, fez-se um departamento ao redor dele. Por quê? Ele olhou com amor o trabalho dele, fez bem e fez um benefício para a empresa, para a pessoa que dependia. Você, catequista, eu, catequista, podemos muito fazer com que a nossa catequese seja um ponto de luz para as pessoas na vida delas. A minha obrigação, no mínimo, eu sempre penso assim, no mínimo, a minha obrigação é fazer com que cada encontro de catequese seja uma experiência única. Eu quero que aconteça. Se vai acontecer ou não, há muitos outros fatores aí, mas eu tenho essa vontade e quase sempre dá certo. A partir disso, a gente consegue fazer uma série de processos de conversão. A catequese é isso. Começamos lá no encantamento e voltamos para o encantamento para terminar essa primeira parte que acabou no capítulo 3. No nosso próximo encontro, nós avançaremos na reflexão os capítulos 4, 5 e 6. E eu peço que você dê uma olhadinha, são os capítulos mais centrais do diretório, bem importantes, fala da formação das catequistas, pelo menos, e a gente faz, a partir disso, uma reflexão e uma costura teológica e pastoral com eles. Pode ser assim, pessoal? Vocês querem apresentar alguma dúvida, alguma questão? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Se quiserem, podem fazer isso agora. Aí a gente aproveita para finalizar na sequência. Altieres, eu queria só que você concluísse uma parte que você estava falando quando uma catequista conversou com você e ela falou do chegar chegando. Foi quando travou e você não concluiu o pensamento. Perfeito, Isabel, é verdade. A minha catequizanda, Renata, me falou essa expressão. É uma expressão antiga, né, do chegar e chegando. Então, ela falou essa expressão para dizer o seguinte, que o nosso encontro de catequese é muito melhor do que o encontro da paróquia dela anterior, mas não é meu mérito, não, é mérito deles, na verdade. Porque os nossos encontros de catequese são assim, a gente chega chegando. Ninguém nunca sabe o que vai ter no encontro, cada encontro é uma surpresa, algo muito diferente acontece. Como é que eu consigo isso? Eu não tenho uma cartola mágica de onde eu tiro surpresas, mas eu tenho vários auxiliares que são adolescentes, e eles competem para que o nosso encontro de catequese continue assim, chegando. É o elemento da surpresa que faz tanta diferença. Eu falava isso, né, Isabel, para lembrar do querigma. O querigma tem que ser essa constante novidade. O resultado, gente, é que no tempo normal fora da pandemia, a cada encontro presencial tinha pelo menos um visitante no nosso encontro. E até gente de outra religião, muito comum, muito normal. Vinha para saber o que acontece aí nessa coisa, né? Então, é isso. O chegar chegando nosso, catequista, no querigma é sempre chegue, sempre se apresente, sempre faça as coisas de uma forma única. Não repita muito as estratégias, faça sempre da melhor forma. É isso. Exatamente, é isso que o meu filho de 17 anos usa muito, né? Ele se crismou esse ano, tem 17 anos. É exatamente o seu pensamento é o dele também. A gente conversa muito, exatamente, é isso mesmo. Eu só queria que você concluísse, porque foi quando falhou. Obrigado, Altieres, muito obrigado. Imagina. Obrigado por você por me lembrar. Muito obrigado. Perfeito. Então, nesse caso, eu acho que não temos talvez mais nenhuma fala, não é? Vocês têm o meu contato pessoal, particular, podem me mandar mensagem, se for preciso, responderei com muito carinho, com certeza. Às vezes demorando um pouquinho, né? São muitos contatos, mas não tem problema. Respondo. E espero vocês com muita alegria e com muita expectativa para o nosso próximo encontro. Tudo bem, catequistas? Vamos finalizar, então, pedindo a proteção e o amor de Deus sobre nós.
estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado Muito seja obrigada. nosso